abençoando essa família a cada dia. E convido aqui a missionária Giza, que vai estar trazendo a palavra nesta noite. Peço aos irmãos que coloquem sobre os seus pés. Receba a serva do Senhor com as palmas que exaltam o nome do Senhor. Está orando, entregando a leitura dessa noite nas mãos do Senhor. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor. Eis aqui, meu Pai, novamente, Senhor, as tuas filhas, Senhor, a tua serva, Pai. Só venha abençoar a tua serva, meu Pai, capacitar, Senhor. Só venha, meu Pai, usar ela, meu Pai, poderosamente, Senhor. Fala, meu Pai, através da boca dela, Senhor. Usa, meu Pai, ela nesta noite, Senhor, como canal de bênção para a tua igreja. Vai abençoando e capacitando, Senhor. Entregamos, meu Pai, a vida da tua serva em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. As palmas que exaltam. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso 25. Aleluia. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Aleluia. Até aqui. Amém? Podem sentar. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor nessa noite. Jesus indo a uma vigília, a uma oração, né? E os discípulos foram no barco. E Jesus, como lindo, maravilhoso, poderoso, grandioso, foi sobre as águas. E como diz a palavra aqui, chegando próximo ao barco, Pedro pediu a Jesus se ele podia ir até Jesus sobre as águas. E Jesus respondeu a Pedro, dizendo: venha a mim, Pedro. E Pedro saiu-se do barco e foi ao encontro de Jesus sobre as águas. Mas por algum instante, naquele momento, o vento ficou revolto e a tempestade apareceu naquele momento. E aí, indo Pedro ao encontro de Jesus, como diz a palavra, Pedro começa a afundar a igreja. Ah, missionária, mas como assim? Foi Pedro que pediu para ir até Jesus sobre as águas? E como de repente ele começa a afundar? Eu quero dizer para a igreja nessa noite: Pedro pediu para ir ao encontro de Jesus sobre as águas porque Pedro tinha fé, Pedro era temente ao Senhor. Mas por um segundo, naquele momento, Pedro deixou de praticar a sua fé. E aí foi onde Pedro começou a afundar. E Jesus foi até Pedro, pegou na mão dele e trouxe ele para o barco. E o que eu entendo dessa palavra nessa noite, igreja? Eu trago essa
por algum momento, por alguma situação a qual nós vivemos, nós deixamos de praticar a nossa fé. Nós deixamos de praticar aquilo que nós temos de mais lindo, mais importante dentro de nós, que é a nossa fé. Eu quero perguntar para a igreja nessa noite: será que você tem praticado essa fé? Será que você tem buscado essa fé? Aleluias. Irmãos, mediante Pedro era pescador. Pedro era filho de Jonas. Pedro nasceu em Betsaida. Era filho de Jonas e irmão de André. Pedro foi porta-voz de Jesus. Pedro tinha a personalidade de líder, mas ainda naquele momento ele não podia liderar, porque Pedro era imaturo. A palavra de Deus vai dizer que Pedro em algumas situações era ignorante. Pedro era impossível. Pedro era daquele homem que eu trago para os dias de hoje. Quantos que estão na igreja, mas se o irmão falar algo com ele, que ele achar que doeu, que pisou no pé dele, ele responde à altura. E nós não devemos ser assim. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E apesar dessas falhas de Pedro, igreja, Pedro foi um dos discípulos mais íntimos de Jesus, diz a palavra do Senhor. Mediante a tantos altos e baixos, Pedro era amigo de Jesus. E eu quero perguntar para a igreja nessa noite: qual tem sido a sua relação com Jesus? Tu tem sido apenas um colega? Tu tem sido apenas um conhecido? Tu tem sido o que? Nós temos amigo de Jesus? O que você e eu temos sido diante do Senhor? Qual tem sido a nossa relação com o Senhor nos dias de hoje? Apesar das lutas, apesar das nossas dificuldades, mas o que nós temos sido de Jesus nessa noite? Será que eu e você temos sido realmente íntimos de Jesus? Será que eu e você realmente estamos buscando realmente a intimidade com Jesus? Aleluias. Igreja, em Atos vai dizer que havia um homem coxo, vivia sentado à porta de um templo chamado Formosa. E naquele dia a palavra de Deus diz que, passando Pedro e João, aquele homem sentado, coxo, a palavra de Deus nos diz, traduzido, aleijado. E naquele momento ele chegou até se estender, achando que receberia uma esmola. E Pedro, mediante a tantas falhas, tantas dificuldades, Pedro olhou para aquele homem e disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas eu te dou tudo que tenho, em nome de Jesus Nazareno. Levanta e anda. Aleluia. Pedro sabia que o que ele precisava para viver não era ouro e nem prata, mas era a presença de Deus, igreja. Muitas das vezes nós estamos indo para um caminho diferente, estamos indo para as igrejas lotadas, buscando bênção, carro do ano, casa própria, bens materiais para dentro do lar, mas deixamos de lado o bem maior que nós temos, que nem ouro nem prata pode comprar, que é a nossa fé em Jesus Cristo. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Glória seja dada a ti, Senhor. Pedro teve várias falhas. Pedro, ainda que muitos não acreditavam em Pedro, mas Jesus
Jesus conhecia Pedro. Jesus acreditava em Pedro. Amém, igreja? Pedro, mediante a todas as falhas, quando parecia que nada mais daria certo, Pedro foi preso. E naquele momento que Pedro se encontrava naquela prisão, olhando com nossos olhos da carne, não teria como Pedro escapar dali. A palavra de Deus diz que era de 16 soldados para lá. Pedro se encontrava dentro, acorrentado, os pés e as mãos. E Pedro, mais uma vez, ele teve essa falha, porque ele esqueceu de um Deus vivo, poderoso, que fazia milagres, que faz até hoje nas nossas vidas. E mais uma vez ele falhou, e ele se entristeceu naquela noite, porque ele sabia que na noite seguinte Herodes iria entregar Pedro para o povo. Pedro seria condenado. O que eu quero dizer para a igreja nessa noite? Ainda que você pense que está tudo perdido, mas tem tanto tempo que eu estou esperando essa bênção e ela não chega. Ei, Jesus está vendo. Jesus está sabendo. Nós devemos esperar com paciência no Senhor. E quando Pedro já achava que não tinha mais jeito, porque ele era falho, irmão, nessa parte, ele presenciou vários milagres. Pedro andou 3 anos com Jesus, ele viu muitos milagres, mas Pedro continuava sendo falho. Pedro continuava esquecendo por alguns momentos o Deus que ele servia. Aleluias. E quando Pedro já achava que não tinha mais jeito, aparece um anjo. Jesus enviou um anjo, igreja. E além desse anjo que Jesus enviou, a palavra de Deus vai dizer que tinha uma igreja lá fora intercedendo pela vida de Pedro. Muitas das vezes nós achamos que estamos orando, buscando sozinho. Mas nunca se esqueça, nós temos um Deus que está sempre nas nossas vidas. E ainda que às vezes parece que tudo está perdido, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, Jesus chega. Aleluia, glória a Deus. E Jesus enviou um anjo naquela noite. E o anjo chega até Pedro, tira as correntes e fala para Pedro: Pedro, calça os seus pés, coloca a capa e vamos. E a palavra de Deus vai nos dizer que Pedro passou por esses 16 soldados e os demais que tinham, passou por aqueles portões, e logo mais à frente, quando Pedro deu por conta, ele olhou, já não tinha mais o anjo, e já não tinha mais soldados, e ele estava livre, igreja. Ele estava livre. Então, muitas das vezes o Senhor permite que nos sentimos até mesmo acorrentados, presos naquilo que achamos que não vamos conseguir nos libertar, seja o que for. E Pedro, naquele momento, ele percebeu o quanto Deus era na vida dele. Amém? Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. A fé, irmão, é a certeza daquilo que nós não vimos. Foi pela fé que Noé construiu aquela arca. Ainda que muitos não davam nada, mas Noé teve fé. Noé colocou em prática aquilo que
E Deus bradou. Deus guardou a família dele. Foi pela fé que Abraão levou o seu único filho Isaque para ser sacrificado. Será que eu e você hoje teríamos uma fé do tamanho da de Noé, do tamanho da de Abraão, ouvir a voz de Deus e dizer: pega teu único filho e leva? Talvez nós não conseguiríamos. Sabe por quê, igreja? Porque nós muitas das vezes deixamos de praticar a nossa fé, somente por isso. Mas se nós começarmos a colocar a nossa fé em prática, nós poderíamos fazer isso. Mas para isso nós temos que nos colocar na posição. Temos que estar aqui, ó, firme. Não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho da sua prova. Está difícil, continua. A enfermidade bateu na sua porta, não desanima. Busca o Senhor. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Igreja, nós temos que crer, mesmo quando os outros não creem. Nós temos que ter fé, mesmo quando os outros não têm fé. Jesus disse: tu és Simão, filho de Jonas, e serás chamado de Cefas, que traduzido é pedra, é rocha. E mesmo quando ninguém acreditava em Pedro, mediante essas falhas todas, Jesus acreditava. Jesus via a rocha que existia dentro de Pedro. E Jesus disse a ele que ele não se chamaria mais dessa maneira, que ele se chamaria Cefas. E eu quero perguntar para a igreja nessa noite: tem Cefas aqui hoje? Tem Cefas aqui hoje? Porque ainda tem muitos que não acreditam no meu nem no seu ministério. Jesus manda dizer nessa noite: ele te vê como Cefas hoje. Ele te vê como pedra, como rocha. Não desanima. Se você tem dificuldade na palavra, não permita que o inimigo entre para achar, botar na sua mente que você não é capaz, porque Jesus vê a sua capacidade. Aleluia! Se você fica sem jeito de louvar, acha que não louva bem, Jesus recebe seu louvor quando você está aqui na frente louvando. Por isso eu quero dizer para a igreja nessa noite, para mim e para você: vamos praticar a nossa fé. Vamos buscar mais a face do Senhor. Porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus virá como ladrão. O ladrão, quando ele vai entrar, invadir algum lugar, ele não vai avisar, não. Ele vai chegar de surpresa. E quando Jesus chegar, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar na posição. Vamos nos revestir mais. Vamos nos revestir com as armaduras celestiais. Vamos nos preparar. Se você tem algo que acha que está atrapalhando a sua caminhada, converse com o Senhor na madrugada. Busca a sua intimidade com Ele. Senhor, eis-me aqui. Eu preciso parar de agir dessa maneira. Eu não posso agir assim, eu sei que não te agrada. Busca em oração. Dobre os seus joelhos. Porque não pensa você que mediante as suas orações
suas buscas, Ele está vendo. Mas aquilo que nós também temos fazendo, que não agrada aos olhos dele, Ele também está vendo. Jesus vê tudo. Mas como Pedro tinha tantas falhas, Pedro diz a palavra que ele teve tanto altos e baixos, e mesmo assim, Jesus sabia que no final, Pedro ia mostrar aquela pedra, aquela rocha que Jesus via nele. Assim eu quero trazer para a igreja nessa noite. Muitas das vezes nós achamos que não vamos conseguir, que está tudo difícil, vou me afastar por um tempo, eu vou servir Jesus em casa, e é assim que eu vou seguir. Porque isso acontece. Porque o inimigo está aí para isso. Ele vem para matar, roubar e destruir. E por isso que eu quero deixar essa palavra nessa noite. Não vamos dar brecha para o inimigo. Vamos perseverar. Vamos confiar num Deus que salva, que transforma, que liberta, que pode todas as coisas. Ainda quando nós achamos que não podemos, que não vamos conseguir, que a porta não vai se abrir, que não tem mais jeito no meu relacionamento, que está tudo perdido, Jesus manda dizer para você nessa noite: eu estou vendo tudo. Eu contemplo tudo. E eu sou contigo. Não temas. Aleluia. Glória seja dada a ti, Senhor. E Jesus pergunta para Pedro. Pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Diante de tudo que viveu com ele. Pedro, tu me amas? E Pedro responde: tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então por isso que eu quero deixar essa palavra nessa noite. Não te preocupa, porque Jesus sabe. Aí o que você tem que dizer, mas Ele já sabe. Ele contempla o teu coração. Aleluia. Nós temos que acreditar, irmão. A palavra de Deus vai dizer que sem fé e sem amor é impossível agradar ao Senhor. Não adianta nós termos o amor se não tiver a fé. Não adianta, tem que andar junto. Sem fé e sem amor é impossível agradar ao Senhor. Eu vou sair da palavra só 2 minutos, que eu também já estou encerrando, que eu não vou, já peguei no momento, a hora já está bem avançada. Eu vivenciei, eu passei por um momento muito difícil na minha vida, e eu quero passar para os irmãos, porque é muito bom nós passarmos por experiência. O cristão, ele tem que ter experiência com o Senhor. Ele tem que vivenciar a experiência com o Senhor. E eu passei por um certo momento na minha vida, eu e meu esposo, que nós nos deparamos sem nada dentro da nossa casa. E naquele momento, eu fui para o joelho, igreja. Eu abri um armário que não tinha nada. E eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, eu não tenho nada para dar para os meus filhos, mas eu creio que o Senhor vai prover na minha vida hoje ainda. Eu não falei amanhã nem depois da manhã, porque naquele momento a minha fé era tão grande. E quando eu olhei para trás, meu esposo estava aos prantos chorando. E aí, assim que eu acabei de orar, ele sentou
sentou no sofá, eu sentei. E não demorou 20 minutos. Deus é testemunho do que eu estou dizendo aqui. Isso é experiência com o Senhor. Buzinou um carro. Eu cheguei na janela e fui olhar. E o irmão olhou para cima e falou assim: o irmão daí tá aí? Eu falei: tá. E ele disse assim: eu vou subir aí que eu tenho que entregar algo para ele. Eu falei: amém. E quando aquele irmão subiu naquelas escadas, que ele chegou no nosso portão da varanda, era tanta compra, que a única coisa que eu consegui fazer foi me prostrar diante do Senhor, mas ele chorar e agradecer ao Senhor pela resposta que foi imediata. O que eu entendo dessa palavra? Muitas das vezes tem coisa que nós pedimos ao Senhor, Ele responde na hora. Mas se eu e você tem pedido algo ao Senhor que Ele ainda não respondeu, não se preocupa não, porque na hora dele vai chegar. Porque ainda talvez para Ele não é o momento, mas na hora dele, ainda que está difícil, está demorando, mas Deus manda dizer nessa noite: não te preocupa, não temas, porque vai chegar a solução. Aleluia, glória a Deus. E passado alguns dias, foi uma bênção, recebemos aquela bênção, passamos pelo vento novamente. Oh meu Deus, se você serve ao Senhor, acostuma a passar no vento, porque é necessário. Deus faz com que nós passamos pelo vento, igreja, porque se estiver muito bom, tudo muito perfeito, fica atento, tem algo de errado, porque o servo do Senhor, ele passa pela prova. Ele tem que passar pela prova para depois Jesus aprovar. E nos deparamos em outra situação novamente. E eu olhei para o meu armário e falei: meu Deus, de novo, papai, eis-me aqui. E o meu esposo estava trabalhando nesse momento. Só que ele não recebia. Ele trabalhou uma semana, ele trabalhou duas, na terceira já começou a estreitar. Eu falei: meu Deus, acostumada toda semana ir para o mercado. Eu falei: e agora, Jesus? Eu só tinha o Senhor para clamar. Eu tinha 1 quilo de feijão. Dessa vez foi diferente. Tinha 1 quilo de feijão no meu armário. E eu dobrei meu joelho e orei e falei para o Senhor: Senhor, eu tenho 1 quilo de feijão, mas mais uma vez, se é da tua vontade, eis-me aqui para passar pela prova, mas me ajuda, não me deixa perecer. Passou alguns minutos, eu cheguei na minha janela. Estava vendo um senhor, e onde eu morava, muitas casas em volta, muitas pessoas do lado de fora, mas aquele homem olhou logo para quem? Olhou logo para o terceiro andar, logo para mim. Eu falei: é Jesus. Ele olhou para mim e falou: irmã, você pode descer aqui? Aí eu falei: posso? Quando chegou no caminho da sala para a cozinha, eu falei: Jesus, logo eu? Tanta gente ali na rua batendo papo, aquelas irmãs batendo papo, logo eu? Eis-me aqui, Senhor. Desci. Aquele homem todo mal vestido, todo sujo. E eu desci, abri o portão e falei para ele: oi, irmão, o que o senhor quer comigo? Ele olhou para mim e disse assim: eu vim aqui para te pedir 1 quilo de feijão. Eu olhei para ele e disse assim: oi, irmão, o senhor adivinhou? É o que eu tenho no meu armário, 1 quilo de feijão, e eu vou lá buscar para te dar. Na hora que eu virei as costas, ele pegou no meu braço e falou bem assim: eis que eu sou contigo, e hoje mesmo eu entro com providência. Eu subi aquela escada glorificando o nome do Senhor. Peguei aquele quilo de feijão, desci, entreguei a ele, e ele foi embora, sumiu como fumaça. Eu corri na janela para olhar e ele não pediu mais
mais ninguém. E quando foi à noite eu falei, agora é esperar, né? Meu esposo vai chegar e a esperança que tinha era comer um feijão cozido, né? Que nem farinha tinha. E aí ele chegou, esperei ele entrar, esperei ele tomar um banho. E aí ele chegou e disse, cadê o feijão, meu bem? Só tinha um feijão, você não cozinhou nem o feijão? E eu olhei para ele e disse, meu bem, Deus enviou o irmão aqui, mandou me pedir, não foi arroz, nem macarrão, nem sal, foi 1 quilo de feijão. E eu dei para ele. Mas isso não preocupa não, meu bem, porque ele disse que hoje ainda vai prover na nossa vida. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. E ele começou a chorar e pegou a carteira e abriu e tirou um pouco assim de dinheiro. E aí nós glorificamos o nome do Senhor. O que eu quero dizer para a igreja nessa noite: não temas. Deus é na minha e na sua vida. E mediante tanta luta, tanta prova, hoje não está diferente não, nós passamos por situações difíceis, mas nós estamos aqui de pé, firmado na rocha, porque nós temos um Deus que nos vê como pedra, que nos vê como rocha. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer para a igreja nessa noite: os momentos de crise na vida do cristão, elas vêm como uma oportunidade de compensarmos a Jesus. É fácil acusar Pedro de ter negado Jesus, sendo que muitas das vezes nós também negamos Ele. Nós também negamos a Jesus muitas das vezes. Ah, missionária, mas quando você está dizendo que eu nego a Jesus? Sim. Quando nós damos prioridade dentro da nossa casa, ao invés de vir para a casa do Senhor. Quando está chovendo, nós dizemos assim, não vou para a igreja hoje não, que está frio, eu quero ficar em casa. Não, vamos para a casa do Senhor. Quando deitamos no sofá e vamos ver uma televisão, um filme, e deixamos de estar estudando a palavra do Senhor. Quando nós estamos conspirando contra a vida do nosso irmão, quando falamos mal do nosso irmão, e muitas das vezes nesses momentos nem percebemos, mas estamos negando Jesus, porque Jesus abomina tudo isso, todas essas coisas Jesus não se agrada. Então que essa palavra entre no coração de cada um nessa noite, que nós possamos praticar a nossa fé e trazer para contar diante da igreja as nossas experiências vividas com o Senhor. Amém? Amém. Aleluia. E Pedro, igreja, para finalizar, no final, Jesus disse a ele: apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, no primeiro dia de Pentecostes, Pedro, vocês lembram que no início deixou de praticar várias vezes a sua fé? Pedro, naquela noite, ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Então não desanima. Nunca pense, não vou conseguir. Eu quero pregar. Igreja, não sou pregadora, mas eu estou aqui hoje para falar do amor de Jesus. Para falar que Ele mudou a minha vida. Para falar que Ele salva, que Ele transforma, que Ele liberta, que Ele capacita. E para dizer que é muito bom estar na presença do Senhor. Não desanima. Ainda que o vento sopre, Jesus está contigo. Ainda que tudo pareça que está perdido, Jesus está contigo. Amém? Amém.
Eu quero agradecer a minha oportunidade nessa noite, porque a hora já está bem avançada, e dizer que é muito bom falar do amor de Jesus. E se você tem no seu coração, eu queria tanto falar do amor de Jesus, mas eu não tenho coragem, eu fico com vergonha, não fica assim não. Jesus está contigo. Jesus te sonda, Ele sabe o seu desejo, a sua vontade. E Ele vai fazer o milagre acontecer na minha e na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.